Pronto, então, Ellen. Sim. Então, nós vamos dar início a esta sessão de esclarecimento com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, a OROC, a quem eu já agradeço pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Esta é mais uma sessão do ciclo de sessões de esclarecimento com as ordens profissionais. Este ciclo foi idealizado pela CBL. A Casa do Brasil de Lisboa é uma associação de imigrantes sem fins lucrativos, que desde sua fundação em 92, portanto, esse ano a Casa do Brasil faz 30 anos, não é pouca coisa, que a Casa do Brasil tem feito um trabalho ativo na reflexão e reivindicação de políticas igualitárias para as comunidades imigrantes em Portugal. São desenvolvidos na Casa do Brasil de Lisboa vários projetos para promover exatamente o acesso aos direitos e aos serviços para as pessoas imigrantes. Eu aproveito para mencionar aqui alguns projetos que vale a pena conhecer, como o Gabinete de Orientação e Encaminhamento, que oferece apoio no que se refere à regularização e legalização em Portugal, entre outros. O projeto Brasil-Portugal, com informação relevante para as pessoas que ainda não imigraram. O projeto Migrante Participe em Sintra, com partilha de informação para a comunidade migrante dessa localidade. O Grupo Acolhida, que consiste em encontros semanais para partilha de informação e conversa, que tem mesmo o intuito de diminuir o isolamento e apoiar na superação das dificuldades das pessoas migrantes que já chegaram em Portugal. É um projeto super interessante. E além das ações de informação, os debates, os seminários sobre os temas mais diversos que são promovidos pela Casa do Brasil de Lisboa, nós temos também o Gabinete de Apoio ao Emprego, que é justamente onde está inscrito esse ciclo de sessões de esclarecimento. E esse ciclo surgiu particularmente pela atuação desse gabinete e pelo aumento da procura pelos serviços desse gabinete por profissionais migrantes qualificados que procuravam esse gabinete com muitas dúvidas sobre a regularização da sua profissão para exercer a profissão em Portugal. E, além dessas dúvidas, ainda vinham com histórias de desinformação e histórias que tornavam esse processo, que não é um processo já muito simples, né? E um processo mais dificultoso, mais longo, inclusive mais caro. E, diante dessa realidade, a Casa do Brasil de Lisboa, através da componente do projeto, que essa é uma componente do projeto Casa Mais Empregabilidade, Estratégia para a Integração Laboral Migrante, financiado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, o FAMI, e tem o objetivo mesmo de aproximar as ordens profissionais dessas pessoas profissionais migrantes e partilhar informação de fontes oficiais e deixar essa informação disponível para as pessoas tornarem esse processo um tanto quanto mais fácil, inclusive com dicas importantes. Então, esse é o objetivo. Dito isso, eu agradeço uma vez mais ter aceito o nosso convite, em particular a doutora Sandra Rita, que me recebeu muito bem lá na UROC, e a professora, a doutora Patrícia Caldinha, que aqui está, e eu desejo a todos e todas uma boa sessão, e passo a palavra agora ao meu colega Alexandre. Obrigado, Ellen. Eu vou apresentar a doutora Patrícia Caldinha. Ela é licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade Autônoma de Lisboa, revisora oficial de contas, contabilista certificado, economista, membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, presidente da Comissão de Inscrição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. A doutora Patrícia faz parte também de diversos conselhos fiscais de instituições aqui em Portugal, e desde 2012 ela desempenha a título individual funções de revisão e auditoria de contas e serviços relacionados e conexos com a atividade. Doutora Patrícia, muito obrigado pela presença. A Casa do Brasil de Lisboa agradece imensamente pela sua participação e, por gentileza, a palavra é toda sua. Obrigada. Cumprimentar a todos também, agradecer o convite que foi endereçado à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, é um gosto estar aqui convosco.
Obrigada também à Helen, obrigada também ao Alexandre, em nome da Casa do Brasil de Lisboa, e foi-nos endereçado este convite e nós com todo o gosto estamos aqui a participar neste evento. E portanto eu se calhar sem me alongar muito mais ia fazer uma ligeira apresentação. Eu penso que iria simplificar a forma e a própria apresentação e a forma como e da compreensão da mesma, e seria melhor, penso eu, para todos. Portanto, eu ia só aqui compartilhar a tela, depois irão-me dizer se estão a ver ou não. Não sei se estão Estamos a ver sim, doutora. Deixa-me só colocar aqui o modo de apresentação, ainda não coloquei. Só aqui. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Eu não sei se estão a ver o ecrã todo, não sei como é que estou a fazer, ou o que estão a ver neste momento, porque como eu tenho 2 monitores, era só isso que eu queria perceber. Tem 2 monitores. Agora está o pronto. ecrã. Agora está, não é? Pronto. É porque eu tenho 2 monitores e depois eu tenho que trocar o monitor da apresentação. Muito bem. Então eu ia começar agora a apresentação e o que é que nós vamos abordar nesta sessão. E portanto vamos fazer aqui uma pequena introdução. Vou-vos falar no âmbito da atuação dos revisores oficiais de contas, depois vamos entrar numa fase mais, digamos, um pouco mais profunda, que tem a ver a forma do acesso à profissão, ou seja, todos os passos que têm que ser dados até à inscrição como revisor oficial de contas, e depois também a forma como é que nós, revisores oficiais de contas, podemos exercer a nossa profissão. Portanto, é todo um percurso que nos leva até lá. Portanto, é uma apresentação com poucos dispositivos, mas que eu penso que irá ser clarificadora. Portanto, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, também há pouco a Helen e o Alexandre partilharam que a Casa do Brasil fazia 30 anos, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas faz este ano 50 anos. E, portanto, é uma profissão que já está reconhecida há 50 anos, ou seja, é uma função de interesse público, em que, no fundo, é uma garantia que dá às contas e a todos os stakeholders que olham para as contas da empresa e veem as contas certificadas por um revisor oficial de contas. E, portanto, a Ordem tem esta, no fundo, os revisores têm esta responsabilidade para com a sociedade e para com todos os stakeholders, e, portanto, daí ser uma profissão de interesse público. Portanto, não só a Ordem tem estas competências, entre outras, mas nas atribuições que tem uma versão também, uma vertente muito técnica e de formação também, e da própria qualificação dos revisores, e faz também, inclusive, a supervisão da profissão. E, portanto, há aqui, em termos de controle de qualidade, para nós possamos assegurar, de facto, que o trabalho é feito com todo o rigor, competência, independência, e portanto são valores que nos pautamos. E portanto é muito importante, e para nós muito nos honra sermos revisores oficiais de contas, e sabemos a responsabilidade que isso acarreta, não é? Portanto, nós, quando estamos a dar a nossa opinião, sabemos exatamente o impacto que tem e na opinião e nas decisões de todos os stakeholders. E, portanto, é algo é uma responsabilidade enorme. E, portanto, a Ordem procura sempre e assegurar a formação contínua dos revisores oficiais de contas, de modo a que mantenham sempre os seus conhecimentos atualizados e que possam estar à altura de todos os desafios nas mais diversas matérias que são confrontados. E, portanto, aqui estamos nós para fazer este esforço conjunto e de chegarmos aqui a um bom porto. Depois nós temos sempre que nos pautar, não é? E voltamos aqui aos princípios éticos, que de facto têm que pautar a nossa conduta, tanto pessoal como profissional. E aqui temos 5 fundamentais, são os nossos 5 pilares, que têm a ver com a integridade, com a objetividade, com competência, obviamente, porque nós é essencial, o zelo profissional,
a confidencialidade e todo o comportamento que nos pauta em termos profissionais e pessoais. E, portanto, é essencial que nós nos garantimos que tenhamos sempre presentes estes princípios éticos e não nos desviemos um segundo deles, porque é isso que dá o garante e do trabalho que nós fazemos e desenvolvemos. Depois, se calhar, porque também a Ellen e o Alexandre me pediram, vou já dar aqui uma nota prévia, porque nós estamos a falar da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, a sessão anterior foi da Ordem dos Contabilistas Certificados, e aqui a distinção entre os auditores e os contabilistas certificados, se não é exatamente a mesma profissão e se não podemos fazer nada, a mesma coisa. Há aqui, portanto, são duas ordens profissionais distintas, com competências distintas, com registros diferentes, portanto nós podemos ter as várias acreditações, podemos ser como eu sou e como na apresentação que o Alexandre fez, também sou contabilista certificada, mas isso acarreta um conjunto ou seja, o processo de acreditação para sermos contabilistas certificados é um, para sermos auditores é outro, portanto, ou seja, os contabilistas não querendo entrar na sessão anterior, obviamente que vão executar a contabilidade e fazer a prestação de contas, isto de uma forma aqui muito simples e os auditores obviamente que vão rever todo esse trabalho, e já vamos ver como é que eles atuam, não é? E vão rever todo esse trabalho e vão formar a opinião e vão dar a garantia aos utilizadores da informação financeira que ela não contém distorções materialmente relevantes, ou seja, portanto, que está, no fundo, em sentido figurativo, é um selo de garantia sobre as contas que são apresentadas. E, portanto, aqui de uma forma muito simples, numa linguagem sem se tornar muito técnica e que dá esta segurança. E, portanto, são, obviamente, competências diferentes, obviamente que têm que ter conhecimentos em matérias que são comuns, naturalmente, porque estamos a falar, temos todos saber de contabilidade, não é? Mas obviamente que os contabilistas não têm que saber de auditoria, nem das normas internacionais da auditoria, e portanto são competências específicas, com ordens distintas, com regulamentação distinta e também com forma de acesso à profissão também distinta. E portanto daqui fazer só este parênteses, porque de facto a Ellen e o Alexandre tinham pedido para fazer esta distinção e que era importante. A ordem também, para além de ter estas competências e de assegurar também esta supervisão da atividade e também prestar assessoria jurídica aos seus membros e todo o apoio que é necessário, também temos que falar aqui no regulador e na supervisão que existe isto em Portugal. E, portanto, que é o que nos traz aqui hoje. Em termos de supervisão pública, nós temos, tanto os revisores, que é das sociedades de revisores oficiais de contas, que é a forma como se pode depois também exercer a atividade, integrar uma sociedade. Temos a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que é quem faz esta supervisão e, obviamente, que também acompanha o processo de inscrição e o próprio sistema de controle de qualidade. Isto porquê? Porque nós, em Portugal, temos uma particularidade, e passo já ao ponto seguinte, que tem a ver com o registro público, ou seja, nós, como entidade e exercendo funções de interesse público, nós temos aqui um duplo registro em Portugal, ou seja, nós temos que fazer todo o processo até à formação e passarmos toda a fase, toda a tramitação até nos podemos inscrever como revisores oficiais de contas, e de facto há um registro público em que o mesmo é divulgado no site da Ordem, portanto é público, e depois para poder exercer efetivamente essas funções de interesse público, essas exclusivamente, tem que igualmente solicitar o registro na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, portanto, vulgo CMVM, e só assim poderão efetivamente exercer as funções de interesse público. Portanto, é para também terem a noção do que é exigido e do grau e das competências que nós temos que ter para depois poder fazer e desenvolver todo este trabalho. E, portanto, há este duplo registro, mas que é importante também que saibam, porque, ou seja, eu agora vou-vos explicar de seguida como é que nós atuamos e depois como é que nós podemos, e o acesso à profissão, mas também dar-vos esta nota prévia que, para depois efetivamente poderem exercer as funções de revisor oficial de contas, que no fundo é poder certificar as próprias contas e assinar, não é? Como elas estão em conformidade ou não, as contas que estão a analisar, a prestação de contas, o seu relatório de contas, têm que obrigatoriamente também ter este registro na CMVM.
e, portanto, sem aprofundar, mas se depois tiverem mais dúvidas à frente, também poderei clarificar algumas que têm regulamentação própria, não é? E, portanto, se também tiverem questões, também explicarei. Ou seja, então, em termos do âmbito de atuação dos revisores oficiais de contas, voltamos aqui que é exatamente, como eu vos expliquei, são atos próprios, é da exclusividade, portanto, ou seja, não pode ser feito por mais ninguém, ou seja, de testar, que são as auditorias às contas e as outras funções exigidas por lei. Ou seja, quando estamos aqui a falar, a legislação portuguesa tem situações particulares em que é da competência exclusiva dos revisores oficiais de contas fazerem determinados trabalhos. E aí, obviamente, só eles é que o podem fazer, não podem fazer mais ninguém. E, portanto, daí ser exclusivamente estas funções de interesse público são acometidas, portanto, a auditoria e todas estas funções exigidas por lei, especificamente dos revisores oficiais de contas. Paralelamente, temos as outras funções, ou seja, os revisores oficiais de contas podem, acessoriamente, também desenvolver estas seguintes funções: a docência, integrarem os membros da comissão de auditoria ou de órgãos de fiscalização, podem prestar, obviamente, também consultoria no âmbito de matérias que estejam relacionadas com a própria atividade e a formação que têm de base, não é? E depois também aqui uma figura especial que tem a ver com administradores de insolvência e liquidatário. Portanto, já estamos aqui numa fase aqui um bocadinho mais avançada. Portanto, neste aspecto, penso que também se tiver alguma questão aqui em particular sobre aqui, também estão à vontade para colocar mais adiante. Entrando aqui no acesso à profissão, eu procurei aqui de uma forma esquemática e assim muito visual, para perceberem quais são as fases que nós temos que passar, nós que queremos ser revisores oficiais de contas, que temos que passar, são etapas até nos podermos inscrever como revisores oficiais de contas. A Ordem tem uma grande aposta e uma forte aposta na formação dos seus membros, tanto enquanto membros e também previamente para os preparar até para estas provas. E, portanto, nós temos, e que também não se podem fazer, independentemente de quererem aceder ou não à profissão, mas por regra querem aceder, temos um curso de preparação para revisor oficial de contas, que de facto não é obrigatório fazer, portanto, mas era importante também dar-vos a conhecer, ou seja, que vos vai preparar para uma série das matérias que são objeto de exame. E agora sim, agora entramos na parte em que, de facto, para nós nos inscrevermos, temos que passar já por estas fases obrigatoriamente. A primeira é a de exame, e a parte de exame é composta por 4 provas escritas e uma prova oral. As provas escritas são ao longo do ano, ou seja, são feitas nos meses de janeiro, abril, julho e dezembro, e depois tem uma prova oral. Eu agora também penso que seria interessante só passar um slide à frente e depois voltar atrás, que é para também terem a ideia da complexidade e das várias matérias que integra cada prova. As provas são feitas e têm duração básica, 4 horas, portanto são realmente muito exigentes. Eu vou só passar um slide à frente e já volto atrás. E, portanto, ou seja, para terem também a noção das matérias e das competências que nós, enquanto revisores oficiais de contas, temos que ter para o exercício da nossa profissão de interesse público. E, portanto, a primeira prova abrange tanto as matemáticas financeiras, estamos a falar tanto de estatística, depois temos uma parte que tem a ver com direito, e, portanto, quando estamos a falar de direito quer comercial, quer do trabalho, quer direito civil, e, portanto, também abrange uma série de áreas do direito. Porquê? Porque nós, enquanto revisores, portanto, temos que ter conhecimento das mais diversas áreas também da empresa, para nós avaliarmos as situações e apreciarmos, e depois, obviamente, tem as matérias de contabilidade financeira, isto num primeiro exame. Depois temos a segunda prova, e aí temos a fiscalidade, temos temos fiscalidade, temos IVAs, IRCs, IRS, imposto de selo, e, portanto, é todo o conjunto de estatuto de benefícios fiscais, e, portanto, há aqui um conjunto, todos os códigos fiscais, basicamente, são
objeto e nós também temos que os conhecer em profundidade. Depois temos novamente contabilidade financeira, que está dividida em 2 provas, e depois temos a parte de economia e de finanças, também temos a parte da avaliação da empresa e também do próprio cálculo dos valores atuais, etc. E, portanto, há aqui uma base também técnica que também temos que ter. Na prova seguinte, temos a parte da contabilidade de gestão, não sei no Brasil como é que, ou contabilidade analítica, ou contabilidade de custos, portanto não sei bem qual é a terminologia que utilizam, e portanto tem esta matéria, e depois entramos em profundidade em auditoria, e portanto a auditoria com base, obviamente, nas normas internacionais de auditoria, que nós chamamos ISAs, e portanto em termos abreviados, e portanto, ou seja, são as várias áreas da auditoria e nesta terceira prova temos 2 módulos específicos, portanto vejam o que é que nós também exigimos em termos de auditoria, portanto, lá está, é uma das vertentes que quando eu falei no início, que obviamente para ser contador, penso que é no Brasil que se diz assim, não tem necessariamente ter este conhecimento, é realmente uma competência específica dos revisores oficiais de contas. E por último, na última prova, continuamos na auditoria, até porque vem no final, tem a ver com a auditoria, a conclusão e o relato. A conclusão e o relato, quando estamos a falar, e tendo conhecimento, não tendo conhecimento, mas ou seja, o auditor ou o revisor legal de contas, quando faz a auditoria, tem que relatar e tem que concluir sobre a apreciação que fez das contas e portanto, ou seja, e tem que saber exatamente como é que ele o faz, há modelos específicos, não é? E há orientações nesse sentido, há guias de aplicação técnica, há as próprias normas internacionais de auditoria e, portanto, obviamente que é muito importante. E por último, não poderia deixar de ser a parte ética da profissão e a parte da independência, que é de facto um pilar. Portanto, isto só para perceberem, em termos só da parte de escrita, das provas escritas, são 4, elas são bastante intensas e são absorventes, e portanto, daí para terem mais ou menos a visibilidade das matérias que estão aqui envolvidas e dos exames, elas são provas com duração de 4 horas cada, porque abarcam uma quantidade muito elevada de matérias. Voltando atrás, portanto, depois das 4 provas escritas temos uma prova oral, ou seja, depois dos candidatos terem passado estas 4 provas, tem uma prova oral, e a prova oral consiste num sorteio de um tema, e o tema está sempre relacionado das 4 matérias principais, ou tem a ver com auditoria, com contabilidade, com fiscalidade ou direito. E, portanto, depois tem um prazo para fazer o trabalho, depois tem que fazer a apresentação, e passando nesta prova oral, sim, eles de facto passaram esta primeira fase. E a seguinte é o quê? É o estágio, ou seja, entre a conclusão destes exames e de facto a realização do estágio, o candidato pode ter aqui um período de um compasso de espera de 3 anos para iniciar o estágio. Se não iniciar o estágio nesse período dos 3 anos, ele perde todos os exames que fez, ou seja, a validade dos exames fica sem efeito. Portanto, isto é muito importante porque terem esta noção, porque depois não é como nós tínhamos, quando nós tiramos o curso, não é? Temos a licenciatura e, portanto, temos a licenciatura para sempre. Aqui não, ou seja, estes exames têm uma validade que são de 3 anos e, portanto, se não iniciarmos o estágio nesse período, vamos ter que os repetir. Pronto. Este estágio também tem uma duração de 3 anos, tendo aqui uma outra particularidade e de possibilidade de eventual redução, mas é celebrada uma convenção de estágio, tem que ser o patrono tem que ser revisor oficial de contas, com uma experiência mínima de 5 anos de exercício de atividade, e portanto este estágio tem avaliações anuais, tem também um trabalho final sobre um tema que é proposto pelo candidato, e portanto, concluindo este estágio, não é? Sim, finalmente o candidato está em condições de solicitar a inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, atendendo que também, mais uma vez aqui, existe um período de 3 anos entre a conclusão do estágio e para solicitar a inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. O que é importante aqui atender é que para inscrever-se na Ordem, aqui são requisitos que nós chamamos os requisitos gerais de inscrição, são os quais, obviamente, não é possível inscrever-se. Portanto, ou seja, olhando para trás, embora esteja aqui em último lugar, tem sempre de ter concluído com aproveitamento o exame e o estágio. E, portanto, isso é fundamental, caso contrário não é possível. Depois tem que apresentar idoneidade e a própria qualificação profissional.
para o exercício das funções, estar no pleno gozo de direitos civis e políticos, e depois ser titular do grau académico. Eu penso que isto também tem aqui alguma ênfase, licenciado, mestre ou doutor. Neste caso em particular, se por acaso, se estas habilitações académicas não forem, e penso que também isso já foi focado numa sessão anterior, se forem obtidas no estrangeiro, obviamente depois já sempre o processo de junto à Direção-Geral de Educação, portanto, poder fazer as equivalências e, portanto, perceber exatamente quais são as equivalências em Portugal. E obviamente que também é uma situação que já tem esse conhecimento. E, portanto, quando estamos aqui em termos, tendo concluído todo este processo, naturalmente que estamos em condições, juntando obviamente uma documentação adicional que é solicitada e que faz parte do próprio regulamento e que nós também temos disponível no nosso site, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e portanto estarão obviamente em condições de aceder à mesma e obviamente estando inscritos, exercer a profissão de revisor oficial de contas, que muito digna e muito significa a nós. Este era só o que eu tinha detalhado mais aqui, vou só passar à frente. Ora, muito bem. Portanto, concluído, nós temos isto em termos de raciocínio, não é? Ou seja, nós chegamos aqui a uma fase em que percebemos como é que acedemos e agora temos que perceber assim, então, mas eu agora já sou revisor oficial de contas, como é que eu posso exercer as minhas funções? Pronto. E aqui, como é que eu posso exercer as funções? Tenho 3 possibilidades de exercer as minhas funções enquanto revisor oficial de contas. Posso exercer a título individual, como o Alexandre disse bem, que é exatamente como eu o faço. Posso ser como sócia de uma sociedade de revisores oficiais de contas, ou então sob um contrato celebrado com o revisor oficial de contas, ou seja, eu, revisor oficial de contas, faço um contrato de prestação de serviços com outro revisor oficial de contas ou com uma sociedade de revisor oficial de contas e também estou a exercer a minha profissão enquanto revisor oficial de contas. Porque tem que haver sempre aqui, para nós podermos exercer, tem que haver sempre uma independência hierárquica e funcional. Portanto, ou seja, o revisor tem que ser, para ter a sua independência, que é outra pedra basilar, obviamente que tem que haver sempre, daí estas modalidades possíveis de exercício da profissão. O que é que pode acontecer? Também, já aqui antecipando eventualmente uma questão que também pode ser vossa, é assim, então, mas eu tenho que, para trabalhar numa empresa, numa sociedade de revisores, numa empresa de auditoria, tem que ser revisor oficial de contas? Bem, em bom rigor não é? Portanto, ou seja, é como exatamente terão explicado na sessão anterior. É assim, nós podemos estar a trabalhar junto de um revisor oficial de contas sem sermos, e temos experiência, sermos auditores, mas não estarmos acreditados enquanto tal, ou seja, não estarmos inscritos na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas como revisor. É exatamente a mesma coisa para os contabilistas certificados, que já tiveram esse exemplo, portanto, ou seja, existem as sociedades que têm várias pessoas que integram, mas não são todos contabilistas certificados e, portanto, obviamente podem estar a trabalhar e reparem, se pensarmos até no próprio estágio, não é? Obviamente que estão a estagiar junto de um revisor oficial de contas para poderem ser revisores oficiais de contas e, portanto, esta integração, ou seja, podem já estar e podem vir para Portugal e estarem a trabalhar numa sociedade de revisores oficiais de contas ou junto de um revisor oficial de contas e, portanto, em que vão adquirindo a vossa experiência prática e que se candidatam aos exames e fazem depois o estágio e, portanto, e a seguir, passando todas estas fases, têm esta possibilidade de se inscrever como revisores oficiais de contas e, possivelmente, exercem dentro destas modalidades que aqui estão previstas. E, portanto, de uma forma, penso que tentei ser o mais simples e o mais concisa possível, mas que posso, obviamente, detalhar consoante as vossas questões. Esta é o percurso todo que nós temos até nós sermos revisores oficiais de contas e a forma como é que nós podemos atuar. Depois, o que eu queria partilhar convosco era também o normativo profissional, que é muito importante. Portanto, todo este normativo está no nosso site, que está aqui também partilhado convosco, que é da orroc.pt, o próprio Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas. Nós temos o regulamento de estágio, o regulamento de exame e inscrição, o código de ética, que obviamente é muito importante, e também temos o regime de supervisão, de jurídico, supervisão e auditoria. E, portanto, são aqui alguns dos pilares que nós temos. Obviamente que as normas internacionais da auditoria também estão no nosso site, mas com acesso um bocadinho mais reservado.
para os próprios revisores oficiais de contas, mas são estes normativos que de facto estão lá disponíveis a todos, e que têm todo o detalhe. Eu agora posso responder às questões que, se assim entenderem, colocar, e que está aqui divulgado. Portanto, fica aqui, no fundo, digamos, o normativo principal, não é? Para o que nós estamos a falar agora. Dar também aqui uma nota, vou só voltar um bocadinho atrás, porque a Helena ou o Alexandre também me pediram, que é assim, a ordem em termos de formação, que podem assistir, quer seja, e se podem inscrever, quer sejam ou não revisores, a ordem, porque também é uma obrigação dos membros terem formação contínua, porque nós temos sempre que assegurar que todos os revisores têm formação e estão preparados adequadamente para o exercício da sua profissão, e os têm que manter, não só ter a formação, mas os manter atualizados, que é muito importante, porque há sempre alterações e, portanto, nós temos que ter essa atualização e estarmos sempre preparados para todas as matérias. E os temas com que nos deparamos no nosso dia-a-dia, na nossa profissão, e portanto a ordem promove formação contínua ao longo de todo o ano. Atualmente estão todas a decorrer de forma online, são divulgadas também todas elas no nosso site, e portanto sobre várias matérias, ou seja, desde... Obviamente a auditoria, que é, digamos, que é a base fundamental, que nos preocupa, mas todos os temas de fiscalidade, de Código de Sociedades Comerciais e matérias todas elas relacionadas. Temos, inclusive, porque temos esta preocupação com o debate também devido também à pandemia e até da parte mais das tecnologias de informação, e às vezes até para recordar alguns conceitos e alguns conhecimentos, até mesmo em termos de Excel avançado, e portanto nós tentamos ser o mais abrangentes possível e de forma a cobrir as necessidades ou eventuais necessidades que os revisores oficiais de contas possam ter, não só os revisores, como as próprias pessoas que trabalham na sociedade e que dão apoio a esses revisores. Portanto, ninguém trabalha sozinho e nós temos sempre que ter alguém connosco, e portanto a trabalhar connosco. E portanto, não, como vos disse, não são todos revisores oficiais de contas e há estas necessidades e de manter sempre os conhecimentos atualizados. E, portanto, nós temos muita formação disponível, por regra são formações de tardes ou manhãs, e, portanto, também é muito importante que também, se quiserem e estiverem interessados, serão muito bem-vindos a inscreverem-se e também a participar. E, portanto, eu com isto ia-vos também terminar por qualquer esclarecimento e qualquer questão também colocam à comissão de inscrição. Tá? Tenho aqui no final qual é que é o endereço. E também, por último, que também adiantei, eu agora só troquei um bocadinho a ordem, porque já tinha falado antecipadamente com ela e com o Alexandre, também dizer que atualmente a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas não tem nenhum acordo de reciprocidade celebrado com o Brasil. Tem sim com Moçambique, está a encetar agora algumas reuniões com São Tomé e também com Timor, e portanto, mas teremos todo o gosto, obviamente, e queremos ser o mais abrangentes possível, de também chegar ao Brasil e portanto, e termos aqui um acordo e podemos chegar também a bom porto neste sentido. Mas neste momento, de facto, para clarificar, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, tanto que houve já no mês passado já nos colocaram também essa questão, e portanto dar-vos nota que a Ordem não tem qualquer acordo de reciprocidade para já, não é? De momento, não é? E portanto, mas tem obviamente essa intenção de o acordo de reciprocidade com o Brasil. E, portanto, doutora, sabe dizer se existe algum esforço nesse sentido? Desculpe interrompê-lo. Para já, neste momento, ainda não há. Alexandre, em bom rigor, a pandemia veio, no fundo, condicionar-nos a muitos níveis, não é? E, portanto, é um processo. Nós também, para também dar esta nota, nós, Conselho Diretivo, nós tomamos posse em janeiro de 2021, portanto apanhamos aqui também um período, de facto também não foi muito fácil, e portanto estamos aqui a encetar vários esforços, mas em várias frentes, digamos assim, e portanto não conseguimos ainda, mas é a nossa intenção também em relação ao Brasil, também celebrarmos nesse sentido e perceber qual é que é a receptividade e qual é que é, e no fundo como é que é no Brasil e como é que é em Portugal, e ver como é que nós podemos conciliar as diferentes formas, não é? E, portanto, como é que podemos compatibilizar os dois países, não é? No fundo, para facilitar
tanto cá como lá, porque daí o acordo de reciprocidade, não é? Deste reconhecimento e, portanto, nós ainda não, para ser muito honesta, ainda não tomamos ainda essa iniciativa, nenhum dos países, não é? Mas pronto, não tomamos ainda, mas é também a nossa intenção também fazê-lo. E, portanto, agora por último, se calhar vou passar ao último, mas é mesmo para agradecer a vossa presença e a vossa atenção e a disponibilidade também, e colocar-me à disposição para quaisquer questões que tenham. E se calhar iria, não sei se posso interromper a apresentação para vos deixar colocar as questões. Pode sim, doutora Patrícia, muito obrigado pela excelente exposição, foi mesmo bastante esclarecedora. Eu tenho uma pergunta em relação aos exames que são obrigatórios. Sim. Qual é a periodicidade desses exames e qual é o intervalo entre as provas também? Pronto, nós temos aqui, nós fazemos o primeiro exame em janeiro, o segundo exame em abril, o terceiro exame é no mês de julho, mês 7, e o quarto exame é em dezembro. Pronto. Ok, então é durante o ano todo. É durante o ano todo. Por regra, em outubro do ano seguinte, é publicado no site da Ordem o calendário dos exames, os dias e as datas, e portanto todos sabem, para ficar divulgado, a data concreta dos exames, o dia específico. Inclusive é também o prazo para inscrição nas mesmas provas, ou seja, as inscrições têm que ser até 30 dias antes da realização da prova, e portanto está lá tudo explicado e divulgado as datas dos exames e o prazo para inscrição nos mesmos. Ok, perfeito. Os exames têm por norma e têm um regulamento específico, só agora concluir esta nota, o regulamento que eu dei a nota no final, portanto é o regulamento de exame e de inscrição. De facto, o exame tem duração máxima de 4 horas, por regra são as 4 horas, tendo em conta as matérias que inclui, não é? Porque ainda é bastante extenso, são extensas, evidentemente, e portanto, está lá tudo muito bem, até com mais detalhe, que eu aqui tentei ser um bocadinho mais concisa, mas tanto o regulamento de exame e inscrição como o próprio estatuto faz identificar as mesmas. Obrigado, doutora. Sim, eu também tenho algumas questões. Primeiro, obrigada a doutora Patrícia. Foi uma apresentação mesmo bastante rica em termos de conteúdo, e o que eu percebi é que realmente é muito exigente o processo para inscrição na ordem, e talvez isso explique um pouco por que nós não tivemos tanto interesse das pessoas migrantes nesse processo. O que eu gostaria de entender, se fosse possível, se a doutora Patrícia pudesse fazer um breve enquadramento da profissão em Portugal, no sentido se há um mercado de trabalho aliciante para pessoas com interesse em auditoria em Portugal, e como seria esse mercado de trabalho hoje? O mercado de trabalho é assim, atualmente as sociedades de revisores oficiais de contas necessitam de facto de recursos humanos, ou seja, portanto há constante, os meus colegas estão constantemente com necessidade de profissionais. Não tem que ser necessariamente logo revisores oficiais de contas, atenção, porque esta procura não começa logo por serem por revisores oficiais de contas, é logo nesta fase, também na fase inicial, portanto, ou seja, muitos aqui em Portugal, muitos licenciados terminam o curso e vão trabalhar para as sociedades de revisores oficiais de contas, e portanto é algo frequente, não são logo revisores oficiais de contas e fazem o percurso deles profissional junto destas sociedades. Muitas vezes nem começam logo a fazer nem os exames, nem nada, às vezes trabalham 2, 3, 4 anos e depois começam este processo que eu vos estive a descrever, e portanto há de facto necessidade destes recursos porque é uma profissão muito exigente e também tem picos de trabalho. Nós, para vos dar nota que em termos de revisores oficiais de contas ativos, portanto com inscrição ativa na ordem, estamos a falar em cerca de 1530, números redondos, já vou arredondar, que nem todos estão a exercer a atividade, embora estejam com inscrição ativa, nem todos estão a exercer a atividade. Se falarmos aqui em termos de igualdade de género entre homens e mulheres, as mulheres ainda não representam 50% da profissão, mas em termos de faixas etárias estamos a caminhar, já estamos abaixo dos 39 anos, já estamos a caminhar para os
42%, 43% em termos de representação das mulheres, mas é um mercado que, de facto, há muita necessidade de recursos, é uma profissão, de facto, muito exigente, requer muitos conhecimentos técnicos, e há aqui, e a parte da tecnologia de informação e todas as ligadas, é também muito importante, cada vez mais temos este tipo de ferramentas, e dos próprios programas que existem específicos relativamente à auditoria, e de facto é um mercado que eu penso que tem muita procura, e é difícil até o processo de seleção e a necessidade que nós sentimos, porque de facto também tem ao mesmo tempo também tem uma grande exigência, não é? Não só, mesmo antes de todo este processo que eu estive a descrever, é de facto uma profissão muito exigente, requer muito de nós, e portanto daí se calhar essa razão, não é? Eu percebi que a doutora agora fez o recorte de gênero, né? E existe dados sobre migrantes, pessoas migrantes inscritas na ordem? Não temos, para já não temos. Porque talvez também, agora vou aqui sem questões do rigor total, mas também tem a ver com a questão de todo este processo até à inscrição, ou seja, todo este processo de exames, e de estágio, etc. Portanto, se nós pensarmos, daí se calhar às tantas as pessoas pensarem, mas eu acho que deviam pensar não no sentido de serem logo revisores oficiais de contas, mas abraçarem a profissão, até para ver se identificam com ela, não é? De se integrarem numa entidade, pronto, uma sociedade que desenvolve essa atividade, porque de facto estamos aqui a falar em termos de exames, estamos a falar de um ano, só as provas escritas, e portanto ainda é um período longo de tempo. Se nós quisermos conciliar, se estiverem interessados em fazer o curso de preparação para revisores oficiais de contas, ele de facto está ajustado ao próprio exame, ou seja, no fundo, aquilo, imagina, quando nós estávamos a falar da primeira prova, não é? As matérias dessa primeira prova são dadas antes da primeira prova, portanto, ou seja, para haver aderência ao curso de preparação à respectiva prova, não quer dizer que o que dá na prova é o que sai exatamente do exame, estamos a falar de coisas diferentes, mas para dar uma base, eu penso que em termos de guia e de orientação para estudo e de preparação, eu penso que tem muita utilidade, nomeadamente se só no caso de imigrantes, não é? Porque repara, há aqui muitas questões que imagino, nós em termos de fiscalidade, direito societário, portanto, ou seja, é diferente em ambos os países. Se formos para as matérias de contabilidade, dependendo das normas que adotam, e temos normativos diferentes, até nós cá também temos normativos diferentes, e portanto, e depois também tem a parte também muito específica da auditoria, e portanto que também, adotando as normas internacionais de auditoria, que também não estou certa que o Brasil as adote, e portanto, de facto são realidades díspares, e o exame depois é sobre isso mesmo, não é? Ou seja, se só lendo as normas internacionais de auditoria e ir fazer o exame, acredito que tenham mais dificuldade do que se tiverem frequentado o curso de preparação para revisores oficiais de contas. Estou a dizer isto porque não estão integrados no mercado de cá, estava só a dizer isto, portanto, vindo para cá, mas obviamente que tem esta questão, não é? Mas de facto, é muito exigente e ambicioso, e portanto é este tempo dos exames, depois da oral, e estávamos a falar da atratividade da profissão, não é? Tem depois a oral, e a oral depois, como eu assustei de um tema, os candidatos têm 3 meses para preparar esse tema e para entregar, e depois a ordem vai agendar essa apresentação e é feita a avaliação. E, portanto, isso, digamos que esta fase, correndo toda bem, não é? Estamos a falar de 1 ano e meio, não é? Correndo toda bem. É bastante tempo. É muito, só nesta parte dos exames. E depois na parte, sem querer desanimar ninguém, porque eu sou revisora oficial de contas. Não, mas eu acho que é interessante colocar mesmo qual é a realidade do processo. É de facto, e repare assim, as pessoas que trabalham na auditoria não têm que ser todas revisoras oficiais de contas, atenção, acho que também é preciso termos esta noção, portanto podem trabalhar, há muitas pessoas que trabalham em auditoria e em sociedades de revisores oficiais de contas e que não são revisores oficiais de contas e portanto não têm problema nenhum, portanto, mas querendo ser...
Desculpe é que não podem ser depois responsáveis pelo trabalho, não podem assiná-lo, não é? Portanto, ou seja, o relatório e os pareceres quem assina é o revisor oficial de contas. Portanto, é exatamente a mesma coisa dos contabilistas certificados, ou seja, eles têm várias pessoas a trabalhar com eles, mas quem assina as contas, não é? É o contabilista certificado. Essa pessoa tem essa acreditação e é reconhecido como tal, não é? Não pode ser outra pessoa qualquer a substituí-lo. Doutora Patrícia, tem inclusive uma questão em relação a isso. As associações privadas sem fins lucrativos, IPSS, organizações não governamentais ou até internacionais que atuam em Portugal, geralmente um dos órgãos, né, que fazem parte da direção, um dos órgãos é a direção, outro dos órgãos pode ser o Conselho Fiscal de Responsabilização, por exemplo. Esse Conselho Fiscal normalmente emite pareceres sobre a atividade fiscal dessa instituição, né, no decorrer do ano. Esses pareceres precisam ser validados por Não, os pareceres dos conselhos fiscais não têm que ser validados pelos revisores oficiais de contas. O que acontece, sim, é que alguns conselhos fiscais integram revisores oficiais de contas, mas não estão lá a assinar na qualidade de revisores oficiais de contas. Podem integrar um revisor oficial de contas, tendo em conta a competência específica, porque para haver a pluralidade, no fundo, e dos conhecimentos e portanto, para ter essa versatilidade e conhecimento, porque vamos ver, é uma exigência que se vem agora a verificar, não é? Mas ainda não está generalizado, obviamente, mas alguém tem que ter algum conhecimento também das contas, de contabilidade, no relatório e contas e, portanto, e perceber exatamente e questionar e também se relacionarem e colocarem questões aos próprios revisores oficiais de contas das entidades, não é? Mas não há nenhuma disposição legal, então, que exija um parecer favorável de um revisor oficial de contas, por exemplo, nesses órgãos? Não, se forem obrigados a ter revisor oficial de contas é uma coisa. Agora, não podemos é confundir o ter revisor oficial de contas e o Conselho Fiscal. São o órgão de fiscalização, mas com competências diferentes. Certo, perfeitamente. Obrigado, doutora. Ainda com relação à inscrição, o processo que a doutora colocou, ele seguia uma ordem, né? Mas como agora existe essa possibilidade de realmente iniciar na profissão como auditor ou auditora para perceber se realmente será uma boa escolha, o estágio ele pode ser feito antes da prova escrita? Não. A sequência, no fundo, o acesso à profissão é sempre naquele sentido, ou seja, tem sempre que fazer os exames, depois dos exames tem que fazer o estágio, e depois do estágio, todos eles concluídos com aproveitamento, e depois a seguir é que pode-se proceder à inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. E depois, obviamente, depois de inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, tem que, exercendo as funções de interesse público, ou seja, porque é a auditoria às contas, não é? E, portanto, tem que também registar junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Portanto, caso contrário, todos os documentos que sejam emitidos não têm qualquer validade. Portanto, também dar essa nota que é importante, ou seja, não chega só a ser revisor oficial de contas inscrito na ordem, o claro é que para se inscreverem na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, obviamente a condição naturalmente será também estarem inscritos, que é um processo, há uma comunicação entre estes dois organismos, entre a ordem e o supervisor, e portanto essa comunicação é feita de forma natural, não é? A quando da inscrição, portanto, ou seja, quando a Comissão de Inscrição aprova, e se os revisores quando pedem, ou seja, a Comissão de Inscrição deliberar e aceita a inscrição de um revisor oficial de contas, muito bem. Depois o revisor oficial de contas, para poder exercer as suas funções de interesse público, o que acontece? Tem que se inscrever na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, portanto isso tem uma formalidade específica, um anexo específico que existe, tem também a própria CMVM tem um regulamento, 2015, e portanto, E quando o revisor solicita essa inscrição junto à CMVM, a CMVM o que faz é solicitar o processo à ordem que também tem que fazer chegar. E, portanto, é esta ligação e esta comunicação entre estas duas entidades de uma forma, pronto, natural e saudável. Ótimo. Tem mais alguma questão, Ele? Não, da minha parte é tudo. Para mim também ficou muito claro. Muito obrigada, doutora Patrícia, pela disponibilidade, por estar aqui hoje. Foi muito interessante e para nós ficou bastante claro
qual que é a função do revisor o revisor oficial de contas, todo o caminho para chegar até lá. Agora nós ficamos com essa fonte de informação oficial disponível, né, nas nossas redes. Portanto, muito obrigada e conte conosco.